case rica, né, que a gente vai trazer agora da Bellis Company. Estava conversando bastante com eles aqui. Acho que a ideia, assim como a gente trouxe Fiat Lux ontem, é mostrar o poder da transformação digital, da digitalização, dentro de uma indústria, como que isso mexeu o ponteiro, mexeu na estrutura deles e transformou, obviamente, o resultado da empresa, atingindo números muito legais que eles vão trazer para cá. Não só o que eles já atingiram, mas o que eles pretendem atingir, né, trazer ali um olhar futuro. Então, quero começar aqui chamando ao palco, primeiro, a Joyce Pedroso, ela que tem mais de uma década liderando times de alta performance no mundo de e-commerce, marketing, comunicação digital, e é especialista em transformar desafios em oportunidades. Então, por favor, Joyce, gerente de e-commerce e marketing digital da Bellis Company e da Rica. Quero convidar também Gil Bezerra Filho, CEO da Bellis Company. Ele que tem mais de 20 anos de experiência em diversos setores da economia. Gil é um profissional dedicado a impulsionar o crescimento de empresas. Ele que tem bacharel em Engenharia Civil pela UFC e MBA pela Duke University. Ele se destaca por desenvolver e implementar estratégias que geram melhorias significativas no resultado das empresas. Por favor, Gil, bem-vindo. Boa tarde, de vocês. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Bem, pessoal, eu acho que já fomos apresentados, mas eu falar hoje, um prazer estar aqui hoje com vocês, para falar um pouco do que a gente vem fazendo dentro da Bellis aí, com essa toda a transformação digital e oportunidades que a gente está no mundo aí. Que estava mais para apresentar novamente, eu sou o Gil, a Joy aqui também está no nosso time lá, tocando e-commerce e parte de mídia também, vindo junto com essa transformação digital. E a gente vai começar para vocês uma pergunta que eu tenho. Quem conhece a Rica aqui? Muita gente. Bastante gente. Ficamos muito felizes. Quem sabe que a Rica é da Bellis Company? Pouca gente sabe, né? Então a gente vai começar falando um pouco, do que a... E aqui pode tirar foto, a gente se preocupou em criar um case com muitos números para vocês, com muitos exemplos, e trazer bastante dado da empresa mesmo, então fiquem à vontade. Tá? Fiquem à vontade, depois também a gente está disponível para conversar mais, se vocês precisarem. Então a gente vai falar um pouco da história da Bellis, até para vocês entenderem o contexto do que como a gente chegou aqui hoje. Então a Bellis é uma empresa que tem um pouco mais de 20 anos. Ela começou lá atrás com os dois fundadores. Sempre foram pessoas muito inovadoras, então eles já viram essa oportunidade de trazer coisas da Ásia, inovações do mundo, serem os primeiros a trazer para o Brasil, sempre preocupado muito com a qualidade. A gente sabe que tem uma discussão sobre qualidade de produtos da Ásia, hoje tem melhorado muito, mas sempre teve essa preocupação. Então começou muito com a empresa trazendo tudo que era inovação, com várias marcas diferentes, sem se preocupar muito com marca. E depois, no começo do 2010, ali, a gente começa a ter uma nova fase da Bellis Company, onde eles entendem o poder de uma marca, entendem que é importante ter uma marca para poder ter aquela lembrança do consumidor e ter uma visão toda de o que a marca traz, ter o conceito de marca e tudo mais. Então, foi quando eles criaram as 5 marcas hoje da Bellis Company, sendo a Bellis, que é a marca que tem o mesmo nome da empresa, era uma marca mais premium, ela é uma marca mais premium, bem focada em acessórios de beleza. A marca Rica, que é o que a gente vai falar aqui um pouco hoje, que ela é uma marca super divertida, sempre teve essa pegada fã, sendo uma marca muito democrática, então com produtos de alta qualidade, mas com preço super acessível. Depois também tem a marca Vertex, que é uma marca bem focada no profissional da beleza, então tem todos os aparelhos que o profissional da beleza precisa, o barbeiro, o cabeleireiro, manicures. Tem a marca Enox, que a gente fala que é uma marca de precisão, então é uma marca de cortadores de unha, de aparelhos de barba, então todos esses de precisão. E a marca Cass, que é uma marca de oral care, que vem também se destacando muito no mercado, principalmente no varejo físico. Vendo tudo isso acontecer, tem um caso interessante de Rica, que ela, ali por mais ou menos 2014, 2015, a gente não investia muito em marca ainda, já tinham as marcas desenhadas, mas a Rica lançou um produtinho super básico. É um lenço umedecido, mas vinha nessa latinha.
né? Então, naquele momento, era super inovador. Isso foi um sucesso de vendas, a marca ficou conhecida por esse lencinho, acho que vários de vocês, eu estou vendo pessoas balançando a cabeça, então conheceram e viveram isso. E naquele momento, a marca Rica já despontou com relação às demais, né? Então, se viu que realmente investir em marca fazia sentido. Então, os fundadores começaram a profissionalizar a empresa cada vez mais, e aí a gente entra numa terceira era de Belize, né? Nessa época, foi a época que eu comecei a fazer parte da Belize também, né? Então, os fundadores profissionalizaram a empresa inteira, né? Focaram em ajustar todos os processos. Então, né, usando termos de ex-Falcone, né, eles arrumaram a casa, literalmente, e começaram a investir em marca, realmente, muito no PDV. Né? A gente estava pré-pandemia aqui. Quem lembra, pré-pandemia, não se falava muito em digital, ainda era uma coisa muito nova, principalmente quando a gente fala de uma empresa tão tradicional como a Belize. Né? A Belize ela vem principalmente do setor perfumaria, que é um setor super tradicional, que começou a se digitalizar depois da pandemia. Então, com tudo isso acontecendo, a gente começou também, nesse momento, a trazer as máscaras faciais da Coreia. Acho que vários lembram da Rica por isso também. E, naquele momento, a gente viu que Rica ela começa a ter uma projeção bem maior, e é onde Rica começa a colocar um pezinho ali dentro de cosmético. Entrando na categoria cosmético, cosmético a gente precisa conhecer muito bem o consumidor, né? Diferente de uma escova de cabelo, de um pincel, que são vários parecidos, a gente começou a entender que precisava entender mais desse consumidor. Indo para isso, a gente colocou um P&D interno. Então, todos os cosméticos de Rica, mesmo os que a gente traz de fora, são desenvolvidos aqui no Brasil e fabricados os que são lá fora, ou os fabricados aqui no Brasil. E a gente começou a entender que só pelo P&D e por pesquisa ficava muito distante, né? E a gente ainda tinha o varejista no meio, né? Mesmo sabendo que ele vai na loja, sempre tem a visão do varejista, não a visão do cliente. Então, começou-se uma necessidade de entender mais o cliente. E começou a discussão, por onde a gente vai? Né? Como que a gente vai começar esse canal? Então, a gente trouxe a ideia de ter um canal de 2C dentro da empresa, né, muito focado no cliente e em marca, né? Não para ser um varejão, não para competir com o meu cliente B2B, que imagina, eu estou em mais de 40 mil clientes, eu vou começar a ter uma guerra com ele, não faz sentido para a marca isso. A gente começou a discutir inicialmente um D2C físico, né, porque, na verdade, o digital ainda ficava distante, você tinha poucas marcas fazendo isso, né, acho que a Oceania era a principal que estava fazendo isso ainda antes da pandemia. Só que, com a pandemia, a gente viu que o digital estava aí para ficar. Né, a gente começou a ter aquela avalanche de pessoas indo para o digital, né, não tinha mais físico, na verdade, ninguém nem sabia se a gente ia ter mundo físico, na verdade. Né, ter palestras como essa, ou eventos como esse, parecia impossível naquele momento. E foi quando a gente decidiu fazer o e-commerce de Rica. Né, então, vem para uma quarta fase, né, da Belize, que é a fase que a gente está hoje. E daí, nessa discussão, para entender como entrar nesse mercado e como digitalizar isso da melhor forma, a gente vem vários questionamentos. Né? Primeiro que minha área comercial começa a me questionar. Não, mas e o meu cliente B2B? Né? E isso, aquilo. Então, a gente começa uma discussão de entender melhor como entrar isso da melhor forma. Né? Então, a gente foi pesquisar lá todas as marcas de fora, como que elas estão. Então, naquela época, ali, logo pós-pandemia, a gente falava muito de Glossier lá fora, Colourpop. No Brasil, Biang se destacava, Simple Organic, né? Várias DNVBs aí aparecendo. E a gente foi estudar a fundo para responder cada questionamento que vinha tanto do comercial como das outras áreas dentro da empresa. A primeira, como eu comentei, era essa. Como que o nosso cliente B2B ele vai se portar? A gente foi atrás, foi entender o que indústrias que nem a gente estava fazendo, e a gente pegou vários dados que, na verdade, mostravam que a marca, tendo um canal proprietário, na verdade, ela não tirava do cliente, ela, na verdade, impulsionava as vendas de todo mundo, porque eu estava gerando uma conexão com o cliente e não só aquela conexão do PDV. Então, o site virou um lugar onde eu vou, conheço a marca, entendo mais do produto. Né? Então, isso foi um dos primeiros questionamentos. O outro questionamento foi, a gente tinha muito produto de impulso, né? Uma escova de cabelo você não compra todo dia, não é uma coisa de rotina de comprar. Um pincel de pintura também não. Então, a gente foi atrás de novo de tirar essa pergunta. Então, a gente viu que tinha vários players no mercado, inclusive lá fora tem uma empresa muito parecida com a gente, que é a dona da Wet Brush, da Wet Dry, a Goods, que faz também muitos produtos parecidos com o nosso. Eles já tinham esse canal muito forte lá fora. A gente viu que era possível isso, discutiu com alguns parceiros, fez conta e viu que isso era possível. Outro ponto
era a questão do ticket médio, né? Todo mundo aqui sabe que trabalha com e-commerce, ou quem não trabalha ainda, já impactou nisso. Meu ticket é baixo, não vai dar rentabilidade, como que eu trabalho com isso? Então, a gente foi entender de novo, fez conta, viu que realmente no primeiro momento não dava, mas com o nosso roadmap de produtos, com o nosso pipeline que a gente tinha olhando para frente, principalmente cosméticos, a gente conseguia levar aquele ticket médio e ia conseguir ter uma rentabilidade no e-commerce boa. Mas, mesmo assim, não chega na minha rentabilidade que eu tenho do meu produto vendendo diretamente. Então, a gente, olhando que fazia sentido, como o e-commerce era de marca, então a gente falou, então vamos fazer um roadmap para chegar no break-even em algum momento e fazer esse canal não ter um custo, e sim só trazer benefício para a empresa. E, por último, uma empresa tão tradicional como essa, né, onde nem existia e-commerce ainda, como que fazer para colocar essa operação dentro da operação do B2B atual. Então, a gente foi estudou o modelo de internalizar tudo naquele primeiro momento e também estudou o modelo de fazer um full commerce. A gente tem vários parceiros aí possíveis de full commerce. E, com isso tudo, a gente viu que era possível, mas, para esse projeto ir para frente, a gente precisava criar algumas premissas de negócio. Então, primeiro a gente definiu que o papel do e-commerce era um e-commerce de marca. Quando eu falo de marca, gente, é um lugar para as pessoas entenderem mais dos produtos, é um lugar que não vai virar um varejão, justamente porque eu não posso impactar aquele meu cliente. É um lugar onde eu vou ter todos os dados de marca, onde eu vou testar o tipo de foto, o tipo de comunicação que eu vou falar com o cliente. Então, isso foi um papel super importante de definir isso para deixar o comercial e meus clientes tranquilos. O segundo ponto foi definir um posicionamento de preço, e as nossas políticas comerciais. Então, a gente definiu que sempre o preço do e-commerce ia ser o preço sugerido, então não tem muitas promoções, e a política comercial de promoção era, eu só vou ter uma promoção dentro do canal se essa promoção for oferecida para os meus clientes também. Então, isso para deixar o mercado super equilibrado, e isso foi um fator muito bacana, e a gente começou a se surpreender até como isso funcionou super bem nas Black Fridays que a gente tinha, né, Joy? Então, as Black Fridays funcionaram super bem, mesmo a gente tendo cliente nosso, tendo, às vezes, promoções melhores que as nossas, competindo com a gente no Google Shop. Mas por quê? Porque tem pessoas, existe um número muito grande, aí existem várias pesquisas diferentes, algumas falam 50, outras 40, então não vou falar um número específico, mas mostrando que existem vários consumidores que preferem comprar no site da marca do que num site terceiro. Aí tem vários aspectos, tem por ser apaixonado pela marca, o outro é por ter confiança maior no site da marca e saber que vai poder reclamar para aquela empresa. E, por último, a gente decidiu, nesse primeiro momento, terceirizar a operação. Então, isso foi muito importante, porque a gente queria entender da estratégia, como funcionar isso, tirar todos os possíveis questionamentos de outras partes da operação que pudessem vir e ser pontos de discussão. Então, vamos tirar isso de frente para a gente mesmo focar na estratégia, no produto e no canal. Com isso, gente, isso foi logo depois da pandemia, a gente colocou no ar em 2021, só que a gente, assim que colocou o e-commerce no ar, foi muito legal, porque a gente já viu que tinha algumas desconexões da forma que a marca estava se comunicando com o cliente e o meu cliente que comprava. Então, quando a gente começou a fazer mídia de performance, que a gente não faz quando não tem um canal direto, a gente começou a ver que tinha algumas desconexões. Então, logo, nos 3 primeiros meses, a gente já alterou essa desconexão que tinha, que ela era tão óbvia. Então, tinha ali o fator de público que eu estava me comunicando com quem comprava a marca. Então, a gente já ajustou isso, então o e-commerce já chegou no patamar que a gente esperava que ele chegasse. Só que a gente começou a ver também que a gente começou a lançar esses produtos cosméticos que a gente comentava, e chegou num patamar que ele não passava mais, o ROAS não melhorava. A gente fala, nossa, por que esses produtos de tão boa qualidade, que o público fala tão bem, dentro do e-commerce próprio não está funcionando? E daí a gente começou a observar muito, pegou vários dados que a gente tinha dentro da empresa, e a gente começou a ter algumas intuições bem importantes, Joy? A gente buscou pesquisas antigas e fizemos pesquisas novas, e aí eu vou passar para a Joy aqui para ela falar um pouco do contexto dessas pesquisas e como a gente fez para dar esse turnaround. Então, quero que vocês imaginem esse cenário. Vocês estão lá no e-commerce de vocês, que foi implementado há cerca de 1 ano. Você chegou até onde você conseguia chegar com ele. Ele travou ali, não está crescendo. O que a gente fez naquele momento? A gente foi entender, então, como o Gil falou, o que estava acontecendo, por que a gente não estava conseguindo conectar a marca
fazer essa integração de funil completo, né? Integrar a demanda de marca com a venda, no final das contas. E a gente entendeu, em uma dessas pesquisas, que a gente tinha um problema de consideração. E onde que estava esse problema? Rica tem, não sei se todo mundo sabe que Rica tem uma série de cosméticos dentro da nossa linha, né, do nosso sortimento. E essa é a categoria que hoje, para a gente dentro do e-commerce, ela é a nossa categoria Hero. Ela leva as pessoas até o nosso site e as pessoas acabam comprando outras coisas que são muito relevantes dentro do nosso sortimento. Rica hoje é líder em escovas e pentes, mas muitas vezes o consumidor não vai no site para comprar uma escova e um pente. Ele vai para comprar um produto, um cosmético, e acaba levando esses acessórios, uma escovinha, junto. Só que, justo nessa categoria específica, que era a nossa categoria foco, e onde a gente estava se preparando para lançar uma série de produtos, a gente tinha esse problema de credibilidade. Então, a gente foi resgatar uma pesquisa de cosméticos, especificamente, para entender o que as pessoas estavam falando sobre os nossos cosméticos, onde que estava acontecendo essa barreira. E a gente entendeu que o consumidor de cosméticos, só 46% deles sabiam que Rica tinha cosméticos. Então, não era uma marca que tinha um super awareness ali dentro daquela categoria. E, além disso, quem sabia que Rica tinha cosméticos não considerava, dentro da jornada de compra delas, uma marca preferida e nem colocava numa lista de desejos, de quero comprar um dia. Então, era a nossa segunda barreira aí. E a nossa terceira barreira é que tinha um problema de credibilidade. Então, as pessoas não acreditavam que aquela marca, que era líder em escovas e pentes, que fazia um acessório tão legal, um produto tão descomplicado, tão diferente, podia fazer um cosmético que realmente resolvesse o problema deles, que resolvesse a dor do consumidor. Então, a gente se deparou com um cenário que, para a gente, foi difícil no primeiro momento, porque a gente precisava entender assim, como que a gente joga esse jogo a partir desses dados. E aí, a gente falou, legal, então vamos entender também a parte, além de olhar para o quantitativo, vamos olhar para o qualitativo. Então, a gente resgatou algumas pesquisas qualitativas para entender como que a gente estava se conectando com esse consumidor. Então, a gente tinha um mapa de personalidade de marca, onde a gente tinha não só Rica, mas também as concorrentes ali dentro do setor de cosméticos. E a gente entendeu que Rica tinha construído até então uma imagem de uma marca alegre, ousada e vanguardista. E as outras marcas do mesmo segmento eram muito associadas a atributos como é funcional, é inovadora, tem uma tecnologia que resolve meu problema. Elas já estavam bem associadas na cabeça do consumidor com aquela funcionalidade que elas entregavam. E Rica não. Então, Rica estava muito no critério emocional, enquanto as outras marcas elas acabavam ficando um pouco mais funcionais. E aí, quando a gente separava só as marcas que eram líderes, aí mais ainda ficava evidente que a gente precisava dar um passo. E, legal, eu preciso manter a questão emocional que eu construí até aqui, mas eu também preciso provar que eu funciono também, que o meu produto tem pesquisa de mercado, que passou por teste com o consumidor. A gente precisa criar uma outra imagem que a gente não estava construindo aqui. E, além disso, a gente rodou uma pesquisa interna, com funcionário mesmo, para entender o quanto essa marca era atrativa, e a gente entendeu que nem internamente a gente conseguiria romper algumas barreiras. Então, a própria funcionária que estava lá dentro preferia um outro cosmético ao invés de Rica. Então, era um problema óbvio, né, que a gente precisava resolver. Legal, a gente tem vários dados. O que a gente fez com isso? A gente montou uma estratégia que partia do princípio de agora eu tenho um canal próprio. Eu consigo entender o meu consumidor. Meu dado não está mais no varejo, ele está aqui dentro comigo. Vamos entender exatamente quem são essas mulheres que são potencial de público de Rica no Brasil. Então, a gente olhou toda a parte de comportamental, olhou todas as nossas ferramentas de mídia, entendeu todos esses interesses, e a gente chegou ali a 53 milhões de mulheres no Brasil que poderiam ser o nosso público potencial. Legal, a gente sabe com quem a gente vai falar, agora a gente precisa discutir qual é a mensagem. E aí, dentro do nosso plano, a mensagem que a gente precisava atacar naquele momento passava por 3 pilares, né? O primeiro pilar é eu preciso manter o que eu construí até agora. Eu tenho um território ali que já me coloca como uma marca que é diferente, que é inovadora, que é ousada, que é vanguardista, né? Eu preciso manter isso, eu não posso perder o meu território emocional. Mas eu preciso também construir o território da credibilidade. Então, a gente desenhou uma jornada de conteúdo onde a gente usava conteúdo gerado pelo usuário, mais conteúdo de influência, e colocava o produto à prova numa série de situações
para que a gente começasse a contar para essas pessoas que Rica funciona mesmo, resolve seu problema de verdade. Então, a gente trouxe pesquisa de mercado, a gente trouxe pesquisas feitas pelo nosso P&D, a gente trouxe opinião de usuário, então, comentários de pessoas que já usaram os produtos, uma série de camadas de conteúdo que iam ser vinculadas dentro dessa campanha para começar a construir essa imagem de credibilidade. E aí, o que a gente precisava fazer naquele momento? Era mensurar esse plano de alguma forma. E a gente elegeu uma metodologia de OKRs naquele momento, com 3 objetivos-chave principais, que neles vários resultados, várias iniciativas precisavam ser feitas para que eles se consolidassem. Mas o nosso primeiro ponto a gente precisa encontrar o nosso ponto ótimo ali. Quem é o cliente quente dentro daqueles 53 milhões? Então, a gente separou 60% desse segmento, que era o nosso cliente principal que a gente precisava atingir. E aí, além disso, dentro desse plano, a gente construiu uma estratégia onde ele precisava ser impactado 3 vezes. Porque dentro desse desenho de jornada, a gente tinha essas 3 mensagens-chave que eu comentei com vocês. A primeira é, vamos impactar quem é a marca. A segunda é, vamos impactar com resultado, de uma forma bem agressiva. E a terceira é, tudo bem que é um plano de marca, mas eu preciso levar essas pessoas para algum lugar que tem um conteúdo que não cabe no meu post, que não cabe ali simplesmente num único contato. Então, a gente criou uma série de landing pages de conteúdos especiais, onde tinha resultados, fotos de pessoas que usaram, comentários de cliente, quais são os ativos, modo de uso, um conteúdo extremamente rico, onde todas essas campanhas direcionavam para esses links e as pessoas caíam numa página de conteúdo especial que ajudava nessa questão de formação de opinião. Então, era muito importante que eles passassem por esses 3 pontos de contato. Então, o nosso objetivo era ter a frequência de 3 com 60% desse público. Além disso, a gente precisava mensurar, de alguma forma, se a gente estava mudando o ponteiro de consideração. Então, a gente elegeu um KPI que vamos olhar as buscas orgânicas pela marca no período antes da gente começar essa campanha, durante essa campanha e depois dessa campanha. Para quê? Para eu entender quantas pessoas buscavam por Rica até então. Quantas pessoas estão buscando por Rica no período dessa campanha? Quantas pessoas buscam por Rica organicamente depois dessa campanha? Então, era um dos fatores chaves aí para a gente dizer se estava funcionando ou não um plano. E o terceiro fator-chave era, nós precisamos dar um passo em direção à fidelização. A gente já conseguia identificar que existia um grupo de mulheres que eram apaixonadas, que eram advogadas de marca de Rica. Então, a gente criou uma comunidade no Telegram. E, dentro dessa comunidade, a gente começou a lançar desafios. A gente fez uma gamificação. Eu troco a sua avaliação de produto por produto que eu estou te dando aqui. Então, a gente começou a gerar uma série de reviews de produto ali, que alimentaram todo o conteúdo das outras fontes. Então, a gente usou esses conteúdos gerados por usuário para que a gente pudesse construir essa mensagem de credibilidade com a voz do nosso consumidor. E aí eu vou falar um pouquinho dos resultados. E, antes de falar dos resultados, eu queria agradecer também o time da Nação Digital, que é a nossa agência, que operou aqui junto com a gente esse case. Foi um case que começou em setembro do ano passado e a gente foi com ele até abril desse ano. A campanha finalizou em abril desse ano. Ele tem a ver com o reposicionamento da marca. A marca ia só mudar de roupagem, de embalagem. A gente decidiu mudar também a opinião das pessoas sobre a marca. A gente descobriu que precisava fazer esse momento. E eu vou dividir, então, essa... E, gente, não tem problema nenhum, pode tirar foto, tá? São dados que a gente já tem divulgado há um tempo, a gente saiu na imprensa com esses números, então é um case que a gente tem muito orgulho de falar. Eu vou dividir o impacto em 2 momentos para vocês. Tá? O primeiro momento, eu vou falar do impacto direto, que é o impacto lá nas campanhas de topo de funil. A gente está falando de brand performance aqui, então vamos falar de qual que é a performance da marca. E, no segundo momento, eu quero falar de como isso impactou no e-commerce, especificamente. Então, lá em cima, a primeira coisa que a gente falou que tinha que fazer, impactar um número específico de pessoas. Então, a gente impactou 31 milhões de pessoas, pouco mais que isso, com a frequência de 3,4. Foi um pouquinho mais até do que a gente tinha previsto lá no plano inicial. E isso graças ao trabalho da nossa agência, que conseguiu otimizar o custo por 1.000 e a gente conseguiu fazer um pouco mais do que a gente poderia ter feito ali. Então, foi ótimo. Segundo, a gente cresceu 22% nas buscas orgânicas no período da campanha. Mas, quando a gente confronta isso com os dados anteriores, no ano anterior, né, a gente cresceu 174% em busca orgânica. Então, é uma marca que estava ali estagnada há alguns anos no volume de buscas e, do nada, ela começou a ter um volume muito mais alto.
A gente cresceu 148% no CTR, que é o custo que é a taxa de cliques, né? E quem trabalha com mídia sabe que, às vezes, a taxa de clique nas etapas de topo de funil é uma coisa que não vem muito, não é muito objetivo ali da campanha e tudo mais. Então, o que se deve isso? O conteúdo estava tão matador, ele despertava tanta curiosidade das pessoas ali, que mesmo nas etapas onde eu não estava comprando mídia por clique, eu tive muito clique. Justamente por esse conteúdo estar muito pensado, muito detalhado, a gente pensou em todos os gatilhos da mensagem em cada etapa. É a primeira vez que eu estou falando com essa pessoa, o que eu tenho que falar? É a segunda vez, o que eu tenho que falar? É a terceira vez? Então, foi tão bem desenhado que a gente conseguiu ali um número muito bom. Além disso, a gente diminuiu 20% do CPC, nas campanhas onde a gente fez essa interligação de cliques, e reduziu 10% do CPM histórico da marca. Quando a gente vai para o e-commerce, a campanha não era necessariamente para o e-commerce, mas a gente sentiu também o resultado no e-commerce. Então, a gente cresceu no ROAS do e-commerce em 158%. O que se deve a crescer tanto no ROAS? Justamente por essa questão do conteúdo estar muito bem desenhado nas primeiras etapas, o que a gente sentiu? Que a gente conseguia convencer o consumidor, às vezes, sem precisar nem chegar no funil, no fundo de funil. Muitas vezes, as pessoas começaram a comprar nas etapas de awareness. O conteúdo de awareness foi vendedor o suficiente. E o outro fator é, quem chegava no fundo do funil precisava ser impactado, às vezes, uma única vez, porque já tinha sido impactado 3 vezes por uma mensagem que era muito relevante ali. A gente cresceu o CTR das campanhas de e-commerce em 286%, caiu em 57% o CPC, que é super relevante quando a gente fala de e-commerce, e a gente cresceu o número de sessões. Assim. A gente saiu daquele cenário estagnado que o Gil comentou, e o e-commerce mais do que dobrou de tamanho em faturamento no final desse projeto. Além disso, a gente não olha muito para CPM quando a gente fala de e-com, né, quando a gente fala de mídia de performance, mas a gente também teve uma redução aí no custo por mil quando a gente olha para as nossas campanhas do e-com, que acho que é importante citar. E, se eu pudesse falar de 3 aprendizados que a gente teve nessa campanha, o que a gente aprendeu, que foi muito positivo e que a gente vai levar para frente, seja para a marca Rica ou para qualquer outra marca que a gente vier a fazer um plano de relançamento ou que a gente vier a fazer um plano de brand performance como esse. O primeiro é ter a jornada do seu consumidor muito bem mapeada. E essa jornada, justamente por categoria. Então, entender, é um consumidor de cosmético, como ele se comporta, onde ele busca, que mídia ele consome, que tipo de conteúdo ele consome, o que estão falando, o que os concorrentes estão falando sobre esse assunto, como eles estão se comunicando, como eu me diferencio, como eu surpreendo ele com alguma informação. Quanto de consumidor potencial eu tenho que eu nunca impactei, que não conhece minha marca, não conhece que eu estou nessa categoria. Então, ter essa jornada muito bem desenhada e os gatilhos muito bem desenhados. O segundo aprendizado seria, muito mais importante o que o seu consumidor fala de você, né, o boca a boca, do que o que a marca quer falar sobre ela. Então, pensa lá, eu poderia, como Rica, dizer assim, eu sou linda, eu sou foda, eu sou incrível, vem aqui e compra. Mas não, eu coloquei lá um consumidor para dizer, olha esse bastão que eu experimentei, olha o que aconteceu depois que eu usei. Olha esse lencinho de tirar maquiagem, olha só, numa passada só, saiu a maquiagem inteira. Olha esse adesivo de espinha, no outro dia secou. Funcionou mesmo. Olha esse produto para olheira. Realmente, o tom da minha olheira diminuiu. Então, a gente colocou o consumidor para ele contar a experiência dele com a marca. A gente colocou o consumidor mais apaixonado que a gente tinha, que eram as Rica Lovers, para elas contarem como que era o envolvimento delas com essa marca. Então, isso colocou a gente num outro patamar de relacionamento e conexão com esse consumidor. E acho que o terceiro seria os impactos de um plano como esse, que vão muito além da marca e vão muito além do e-commerce. Esses impactos eles acabam reverberando em várias outras áreas da empresa, né, que vão muito além do convencional e do tradicional. Acho que eu vou até chamar o Gil para falar um pouquinho desses impactos, né, Gil? Bem, pessoal, muito legal, né, ver esse resultado aí tudo. Isso é um dos benefícios de ter o canal digital, né? Se a gente não tivesse, a gente teria esses resultados todos de cima, mas não sabia se estava funcionando mesmo, né? Então, ter tido o funil integrado ajudou muito. E, que nem a Joy falou, não para por aí, né? A partir desse canal digital, desse começo da digitalização da empresa, vieram vários outros impactos nas outras áreas da empresa. Então, no próprio comercial, começou a gerar muitos dados de insights, até para produtos novos, né? Esses bastõezinhos agora, que várias das mulheres já devem estar vendo aí pelo mercado, quando a gente lançou, era o primeiro do Brasil como cuidados faciais, né? Já tinham outros como protetores solares, mas cuidados faciais fomos os primeiros a trazer.
E assim que a gente lançou, o comercial tinha uma dúvida muito grande. Como que eu vou jogar isso na perfumaria? Gente, no e-com isso, acabou o estoque no primeiro dia. Então, a gente falou, comercial, está aqui o teu dado, já vende. Então, serviu muito para isso. Serviu para melhorar a parte de trade digital, então, para o comercial entender como se comportar dentro dos nossos clientes. Então, a gente começou a passar informação para o nosso cliente, como passar melhor informação para o cliente, o D2C dele, quais fotos colocarem, como que ele se porta dentro do marketplace. Então, a gente começou a usar o nosso e-commerce como um laboratório para dar dados também para o meu cliente. Assim como começou uma grande discussão sobre preço. Existia, antes da gente ter o canal digital, a gente não sabia como o preço dos nossos clientes que tinham e-commerce impactavam a venda física. A gente começou a entender isso, vendo que impactava a minha venda do e-commerce, então a gente começou, a partir disso, fazer uma política de preço mais controlada com os nossos clientes. Então, sempre que a gente vê um preço fora, a gente já tem como contactar ele. Dentro de operações, a gente começou a entender cada vez mais como funciona, para trazer essa operação para dentro de casa. Então, a gente tem, aos poucos, internalizado cada ponto. E, dentro de marketing, virou como um super laboratório de pesquisa. Então, hoje, a gente já tem nossa comunidade do Telegram, toda acoplada às nossas redes sociais e todas com ações dentro do e-commerce. Então, a gente conseguiu fazer um grande ecossistema a partir daí. E não para por aí, gente. Isso foi só o começo da digitalização. Então, a gente vem aí estudando. Falou-se muito de retail media aqui de manhã, quem estava de manhã. Então, a gente vem estudando como entrar nisso da melhor forma. A gente tem cada vez mais explorado mais as nossas campanhas de marketplace. Tem produtos que a gente vê que não vende tanto nem no PDV físico, nem no nosso e-commerce, mas no marketplace vende pra caramba. Então, são vários insights que a gente vem trazendo. De pricing, a gente já tem uma ferramenta de pricing dentro de casa, fez até uma com o próprio AI, feito pelo nosso time de TI. O aprendizado com o cliente online traz muito insight, Joy? Então, muita coisa acontecendo aí. A gente tem investido muito tempo em encontrar formas de automação e de inteligência artificial, não só para o e-commerce, mas para a produção de conteúdo, para outras frentes. Hoje, o nosso principal desafio, como canal de D2C, é a fidelização. Todo mundo sabe que não dá no e-commerce para você viver só de aquisição. A gente tem testado ferramentas de fidelização para o consumidor. A gente está com um programa de fidelidade aí no ar há pouco mais de um mês, que tem funcionado super bem. A gente tem conseguido melhorar a nossa taxa de recompra. E a ideia é que a gente faça ondas muito mais agressivas para a fidelização no futuro. E acho que uma coisa muito importante também do canal é falar como que a indústria deveria usar esse canal para fazer testes de produto. Para pegar aquele produto que você não tem certeza se vai ser sucesso, mas que virou uma trend no TikTok, virou uma trend lá fora. E Rica e Belize, como um todo, tem muito isso. A gente sempre traz alguns produtinhos que acabam bombando. O pincel de alta cobertura que bombou no TikTok, a gente trouxe muito rápido para o Brasil. O lip tint em formato jelly, que bombou lá fora, a gente acabou de trazer para o Brasil. E a gente sempre disponibiliza isso primeiro no e-commerce para conseguir dados o suficiente para levar isso para o varejo. Então, é um canal muito constante de testes. Bem, gente, obrigado. Acho que isso aqui é um exemplo de trabalho feito em base de muita observação, junto com intuição. A gente transforma isso em hipóteses, valida com dados. Quando a gente valida com dados, fica bem mais fácil de defender tudo. Desenha uma ótima estratégia com um ótimo plano de ação. E a gente consegue resultados que nem esse, até melhores, e é o rumo que a gente está indo em frente. Obrigado pelo tempo de vocês. Sei que é depois do almoço, espero que tenham gostado. Se precisarem entrar em contato comigo, com a Joy, está aqui nosso LinkedIn, estamos à disposição. Obrigado mais uma vez aí. Obrigada, gente. Obrigada, Joyce. Obrigada, Gil. Eles sabem, eu só vou assumir publicamente. Sabe, Rica Lovers? Sou eu. É uma. A Bibi estava me vendendo todos os produtos. Ela falou, não, tem esse aqui, eu tenho aqui. É verdade, gente, ela usa mesmo. Eu fico ali fazendo review e já cheguei aqui hoje dizendo para ele na viagem o que tinha que fazer de umas coisas, de um produtinho que era. Eu disse, faz uma necessaire, vende o kit, do que tinha. Aí ele disse, olha lá, tá vendo? Obrigada. Obrigada. Gerson, você tem pergunta aí das coisas, se quiser? Sim, fazer uma perguntinha, não posso pular. A gente estava conversando um pouquinho antes da palestra. Uma coisa muito legal que vocês falaram, Gil? Acho que você com esse olhar da operação, a Joyce com o olhar ali do e-commerce, do marketplace, dessa transformação.
de que vocês não possuem a estrutura por marca, tem um olhar da empresa, né, olhando isso horizontalmente para todas as marcas. Isso já é acho que um grande avanço para conseguir a transformação e conseguir essa evolução. Mas queria que vocês falassem um pouquinho do poder da integração, de como está essa integração hoje entre áreas, quando você olha, né, muito do case que você trouxe ali, a parte de brand. Então, vamos juntar uma comunicação de marca, todo o trabalho de conteúdo, de influenciadores. Parabéns pelo principal ponto, né, de dar a voz para as pessoas, porque isso mostra que o produto é bom. Acho que o melhor marketing que a gente pode fazer é quando a pessoa fala do nosso produto. Isso é indiscutível, acho que todos nós aqui vamos acreditar mais em pessoas comuns indicando o produto do que a marca falando por si só, né, no modelo tradicional. Então, acho que quando a gente junta todo esse olhar de marca, de brand, a parte de performance, que é para gerar venda ali, tanto no e-commerce quanto nos marketplaces, e também todo o outro lado do varejo tradicional, do trade marketing, do ponto físico. Eu queria que você falasse um pouquinho de como foi, né, trabalhar os diferentes canais e como que é essa integração hoje para vocês. Gente, na verdade foi um desafio bem grande, assim, né? A gente teve que ser bem ousado, né? Tanto eu como o time inteiro. Tiveram todas aquelas disputas no começo, não vai dar certo, isso não vai funcionar, mas é o que a gente foi comentando, né? A gente foi atrás de dados. Acho que dados é a melhor coisa, né, que tem. A gente sempre olhou para frente muito, então quando se começou a falar de brand performance lá atrás, a gente falou de Nação porque eles foram a agência que aceitaram o desafio, né? Várias não aceitaram, né? Porque uma só fazia brand em alta performance, mas a gente via que funcionava, principalmente quando a gente olhava para fora, e com isso a gente foi conseguindo conquistar cada área. Foi trabalho de formiguinha, né? Um ponto importante a área de operações estava toda redonda, então ficava mais fácil fazer isso, né? Então não tinha nenhuma... E junto isso, com cabeças sensacionais, igual a da Joy e o resto do time, a gente vai conseguindo convencer cada área, mostrando os dados, e a partir dos dados não tem mais discussão, né? Então, vai para frente. Não, é isso. Acho que o nosso desafio principal ali naquele momento era falar de brand performance com um conceito muito novo, mas também como que a gente mantém toda a questão de formação de opinião sobre marca e como a gente fala de vendas ao mesmo tempo. Isso era muito difícil, porque você tem muito aquela coisa de eu preciso construir marca, mas eu preciso vender. Como que a gente prova que se eu construo uma marca forte, a venda ela acontece de qualquer jeito? Então, a gente tinha muito esse desafio de provar que se a gente investisse em marca, a venda aconteceria. E foi o que aconteceu no final do case, então foi um super case de sucesso. Muito obrigada, Joyce. Muito obrigada, Gil. Obrigado, Vivi. Parabéns. Obrigada, gente. Palmas, pessoal.